governador Cláudio Castro, bolsonarista do PL, da extrema-direita do Rio de Janeiro, poderá ter seu mandato cassado nos próximos dias. É sobre isso que nós falaremos nesse vídeo, e eu vou lhe dizer com detalhes o porquê ele pode ser cassado, que dia será julgado o processo de cassação dele, aonde os reais motivos que levaram a essa situação. E vamos comentar também sobre a chacina do Rio de Janeiro, onde o número de mortos só aumenta, as repercussões no mundo e no Brasil e o prejuízo para a cidade do Rio de Janeiro. Mas o fundamental é a cassação desse bolsonarista que levou a cidade do Rio de Janeiro a esse inferno nessa semana. Acompanhe o nosso vídeo. No próximo dia 4 de novembro, o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, vai julgar uma ação, um pedido de cassação do Ministério Público Eleitoral do Rio de Janeiro contra o governador Cláudio Castro. Mas isso não tem nada a ver com o que ele fez essa semana com a matança, a chacina do Rio de Janeiro. Isso é antigo. Olha só. O Tribunal Regional Eleitoral do Rio recebeu um pedido de cassação feito pelo Ministério Público Eleitoral do mandato de Cláudio Castro, porque ele teria utilizado da máquina pública, ele teria feito contratações ilegais, muitas contratações em vários órgãos públicos, o que ajudou ele a conseguir muitos votos e se eleger governador de novo. Só que o TRE não acatou o pedido e votou contra a cassação dele. Então o Ministério Público Eleitoral, imbuído de que estava correto sua fundamentação, pedindo a cassação dele, recorreu ao TSE. Esse pedido já vem há alguns meses, há muito tempo, esperando esse momento de cassação. Agora o TSE marcou para o próximo dia 4 de novembro o julgamento dessa cassação. Então espera-se que não só pelo motivo de ele ter se utilizado da máquina pública, feito nomeações em período eleitoral que a lei proíbe, ou seja, ele burlou a legislação eleitoral para tirar vantagem e proveito de votos para si, e aí ele conseguiu se reeleger. Ora, se nesse momento isso for levado a efeito, ele for cassado, ótimo, mas ainda vai pesar sobre ele as acusações da chacina que ele promoveu, porque era por isso que ele deveria estar sendo cassado, porque as mortes, as vidas dos que se foram é muito pior do que a compra de votos, mas tudo bem, vamos passar adiante, uma coisa de cada vez. Então fica ligado, porque o povo, a democracia desse país precisa ser pressionada para que ela funcione, porque as instituições só funcionam com a pressão popular. Então, o povo tem que ir para a rua exigir a cassação desse indivíduo. Agora, por conta do desmando eleitoral que ele se utilizou da máquina para favorecimento próprio. Depois, exigindo que a justiça seja feita e que ele seja condenado por suas improbidades administrativas e pelo crime de ter levado a cabo uma operação onde morreu 130 e tantas pessoas, o número está aumentando, já há os que dizem que vai chegar a 200 mortos, e manchou a história mais uma vez, só que dessa vez de forma agressiva, a cidade do Rio de Janeiro. E é bom lembrar que o Rio de Janeiro é dominado pelo PL, o governador é do PL, os 3 senadores são do PL, a maioria dos deputados federais são do PL, os deputados da bancada estadual, a maioria são do PL, ou seja, praticamente é dominado pelo partido que mais tem envolvimento em criminalidades, em corrupção. Haja visto que todo dia sai um caso diferente de algum membro, seja lá qual for o cargo dele, do PL. E é bom avisar que é o partido que dá muito dinheiro para a família Bolsonaro até hoje, porque paga salários pouputos com o dinheiro do povo brasileiro, tal do dinheiro do fundo eleitoral, e que o próprio presidente do partido é todo enrolado e está sendo investigado de novo, porque já foi alvo de outras investigações, de outros processos, de novo está sendo investigado pela Polícia Federal, a pedido do Supremo Tribunal Federal. Pois é, esse é o partido que domina o Rio de Janeiro, partido de extrema-direita, que aposta na violência, na barbárie e na corrupção.
Então, o Rio, infelizmente, o povo do Rio de Janeiro é que votou nesses elementos, agora não pode também, tem que gritar, tem que espernear, porque tem que chorar pelos seus mortos, mas tem que lembrar o erro que a população cometeu. E esse erro fica aqui, ó, na voz do pastor desse vídeo que eu vou mostrar para vocês aqui, mostrando o que foi a chacina do Cláudio Castro. Veja aqui, não é ninguém de esquerda falando, não. É um conservador, pastor evangélico de direita. Olha o que ele fala aqui, ó. Quem está falando aqui é pastor. Quem está falando aqui é pastor. E não é pastor progressista, não. Só de gente, de filho de gente da igreja. Eu sei que morreram 4 ontem. Meninos que nunca portaram fuzis. Mas pois é, pessoal, se fosse alguém da esquerda, um progressista, diria, estava defendendo o bandido, está sendo contra, está a favor da bandidagem, está a favor da criminalidade. Não, é um pastor evangélico de direita, conservador, que está aí, ó, denunciando, reclamando o que foi a chacina do Rio de Janeiro. Por isso o TSE tem a obrigação moral que, com base nos fundamentos colocados pelo Ministério Público Eleitoral, nas provas de que ele cometeu crime eleitoral em 2022 e agora, por conta de todo esse inferno que o Rio de Janeiro está vivendo, tem a obrigação moral, os ministros do TSE, de caçar esse cidadão para poder encerrar essa página suja da história carioca. É o mínimo que se pode esperar. E a gente vai acompanhar aqui para saber o desenrolar dessa questão toda. Então, pense aí você, o que é que você acha? O Cláudio Castro deve ou não deve ser caçado? O TSE tem ou que não tem que caçar esse indivíduo? Você acha que o que ele fez está correto? Que a atitude, essa maneira violenta de tratar a criminalidade está correta? Porque o mundo sabe que com violência nada se resolve. Violência se combate com inteligência, violência se combate com investigação, violência se combate com tecnologia e ciência. É assim que a criminalidade tem que ser combatida, não com tiroteio matando inocentes. Então deixa o seu like, deixa a sua opinião, seu comentário sobre esse assunto, se inscreva no nosso canal. Até a próxima.